Aula 7, análise de malhas. Só com fontes de tensão. Olha que barato é essa transparência, né? Ela resume tudo que nós vimos a partir do teorema fundamental de topologias de redes, está aqui, está o meu laser, está aqui, ó. Teoria fundamental de topologias de rede. O que é que dizia o teorema fundamental de topologia de redes? Que um circuito com B elementos precisa de duas B equações. Por quê? Porque cada elemento você tem que calcular tensão e corrente. Das duas B equações, a lei de Ohm, V igual a RI, se você conhecer I, automaticamente você vai conhecer V, ou se você conhecer V, facilmente você calcula I. Então, B equações são dadas pela lei de Ohm. E as outras B equações, aí que entra o teorema fundamental de redes, B equações são dadas pela a lei de Kirchhoff de tensão e a lei de Kirchhoff de corrente. Agora, o teorema de rede diz que B é igual a L mais N menos 1. Se o circuito tiver N nós, N menos 1 equações virão da lei de Kirchhoff de corrente. E as restantes, as L equações, virão dos laços desses circuitos. Olha que maravilha. Isso aí, quer dizer, então significava, até nós estudarmos a análise nodal, que qualquer circuito poderia ser resolvido à luz de Ohm e de Kirchhoff com duas B equações linearmente independentes. Além da análise nodal e análise de malhas, baseado na teoria fundamental da topologia de redes, inverte essa lógica. Elas introduzem uma variável, no caso da análise nodal, introduz a tensão no nó, que diz que além das equações provenientes da lei de Ohm, é necessário somente n-1 equações, onde n é o número de nós, para você resolver o circuito. Que isso foi uma revolução, nós vimos aqui, né? O que ele faz? Ele introduz uma nova variável chamada tensão nodal, que é uma variável auxiliar, que vai ser a única incógnita do seu problema, e através dela você vai conseguir calcular a corrente e a tensão nos ramos. Foi isso que nós fizemos nas últimas aulas, né? Primeiro fizemos uma análise do circuito somente com fontes de corrente, depois as fontes de corrente primeiro, fontes de corrente independente, depois as fontes de corrente dependentes, depois incluímos as fontes de tensão. Fontes de tensão independente, fontes de tensão dependentes. Nesse interim, aprendemos a fazer uma coisa super legal, que foi a análise por inspeção do circuito. A análise por inspeção do circuito permite você construir a matriz oriunda da lei de Kirchhoff de corrente apenas por você observando a topologia do circuito. Isso foi fantástico, né? Muito bem. O que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos seguir o mesmo procedimento que fizemos em análise nodal. A análise de malha vai trabalhar com aquelas L equações provenientes da lei de Kirchhoff de tensão. E ela vai introduzir também uma variável nova, uma variável auxiliar, que nós vamos chamar de corrente de malha. E nós vamos primeiro analisar, sem fonte de corrente, só com fonte de tensão independente, fonte de tensão dependente, que é a aula de hoje. E na aula da próxima sexta-feira, a gente introduz o quê? A gente introduz as fontes de corrente nesse circuito. De uma maneira muito parecida com o que nós fizemos com a análise nodal. O princípio... Cadê minha caneta? O princípio que eu fiz em análise nodal, eu vou fazer em análise de malha. Não esquecer
que sempre eu ainda estou na parte mais importante da matéria. Tranquilo? Vamos lá? Vamos lá. Ó, teorema fundamental topologia de redes. B igual a L mais N menos 1. O que é que eu fiz até agora? Esqueci. Esqueci os laços e trabalhei com os nós. Um circuito de 3 nós precisariam de 2 equações, né? E isso mais quem? Mais a lei de Ohm. Mais a lei de Ohm. Muito bem. Essa aqui, quando eu uso 2B equações, ó, que eu uso laço, lei de Kirchhoff, de tensão e de corrente, eu chamei isso... eu chamei, não, é conhecido como uma solução clássica de circuito. Análise nodal, que a gente viu, acabou de ver, a gente usa, ó, N-1 equações, N-1 equações, proveniente da onde? Da LKC. Da LKC, e você calcula o quê? Equações 1, que é variável do circuito. As tensões nodais. O que é que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer hoje o processo inverso, olha que coisa fantástica. Eu vou esquecer isso e vou trabalhar com as equações de laço, proveniente da onde? Da LKT. Eu vou introduzir uma variável pequenininho, oh meu Deus, o izinho, que eu vou chamar corrente de laço. Esse é o nosso papo de hoje. Ok. Mas antes de eu entrar a fundo disso, eu preciso dizer a vocês quais são as limitações de análise de malha perante a análise nodal. A análise nodal aplica em toda topologia de circuito. Já a análise de malha tem uma restrição. A análise de malha só vale para circuitos planares. O que é um circuito planar? Circuito planar é onde eu posso desenhar todo o circuito num plano, planar, num plano, sem que haja intersecções de caminhos. Aqui é uma intersecção de caminho. Por quê? Porque essa resistência aqui, R1, né, ela está fora do plano, né, para não ter essa intersecção de caminho. Uma coisa que é legal, que eu vou chamar isso aqui é um nó interno. Preste atenção nisso, que isso é fundamental. Isso aqui é um nó externo. Nesse caso aqui, isso aqui, ele está desenhado todo num plano. Não tem intersecção de caminhos. E se eu tivesse... Aqui tem. E se eu tivesse isso aqui? Tem uma intersecção aqui. Mas eu posso ainda escrever esse circuito em um só plano, porque R1 e R2 eu posso associar se é uma resistência paralela. E se eu fizer isso, né? Se eu fizer isso, o circuito volta a ser planar. Certo? Aqui não há jeito de eu fazer isso, né? Então, circuito planar é quando o diagrama do circuito em uma superfície plana pode ser desenhado sem cruzamento de ramos, né? Por exemplo, esse circuito aqui, eu podia botar assim, é planar? Por quê? Que eu posso pegar aqui, olha lá, isso aqui é um nó externo, aqui, 2 nós externos. Depois a gente vai ver o que é isso, o que significa isso. Então eu vou pegar essa fonte e eu posso colocar para cá, por exemplo. Ou posso colocar para o outro lado. Essa aqui eu coloquei para cá, nesse outro eu coloquei para lá. Aí quando você olha esse circuito, ele é um circuito planar. Botei uma corrente aqui, outra aqui, e outra, 3 laços bem definidos.
Ok. Esse aqui. Vamos tentar fazer o mesmo raciocínio aqui. Vou pegar esse elemento, né? Esse elemento aqui, que está tendo esse cruzamento aqui. Vou tentar desenhá-lo por fora. Vem aqui. Aqui já cruzou. Então não deu certo. Isso aqui não deu certo. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou para cima aqui. Opa, não dá. Para cima também não dá. Aqui já não deu certo. Aqui já não deu certo. Eu não consigo sair disso porque eu tenho o que eu chamo nó interno. Quando eu tenho essa característica do nó interno, o meu circuito sempre, sempre, sempre é não planar. Qual do circuito é planar? Esse aqui, esse B, o que que é? É um nó interno, não é não? Se eu pegar aqui esse resistor de 3 ohms, aí eu tenho que entrar em B, eu tenho que entrar em B, se eu vier por aqui, não dá, né? Se eu vier aqui por cima, não dá, né? Se eu inverter também não dá, porque eu sempre vou ter que ter, vou ter que cruzar para um outro caminho, tá? Então esse circuito aí de cima é um circuito não planar. Já esse aqui, A e B, nós externos. Agora ficou fácil. Vou pegar isso aqui, 4 ohms. Que maravilha, né? Muito bem. Então já sei. Análise de malha só pode ser empregado com circuitos planares. Se tiver um caminho cruzado e o nó for um nó interno, o circuito é não planar. Se os dois nós forem externos, eu posso redesenhar o circuito, retirando esse cruzamento fictício que está existindo. Tranquilo? Que bom, né? Então vamos lá. Qual a novidade da proposta de análise de malhas? O negócio é muito legal. Aqui eu não vou falar da primeira, porque aqui já está dizendo, né? Primeiro está dizendo, nós não vamos... Cadê minha canetinha? Nós não vamos trabalhar com isso aqui. Nós vamos trabalhar com L equações, né? Para eu fazer isso, eu vou introduzir uma variável que eu vou chamar corrente de laço, que a gente vai ver tudo isso. E o pior de tudo não, o melhor de tudo, que essa corrente de laço vai ser a única variável. As correntes de laço vão ser as únicas variáveis do meu circuito. O que eu estou dizendo que as tensões e correntes de ramo vão poder todas serem calculadas a partir das correntes de laço. As únicas incógnitas do meu problema agora são as correntes de laço. Que maravilha, né? É o que está sendo dito em 3, né? É o que está sendo dito em 3. Muito bem. Então vamos primeiro entender o que são as correntes de laço. Eu peguei esse circuito aqui. Se olhar esse circuito aqui, vamos botar um nome a esses nós. Nó A, nó B e nó C, né? E aqui eu tenho um nó D. O que é um laço? Se eu sair do nó D, vou passar pelo nó A, vou passar pelo nó B, vou passar pelo nó D novamente, estou fechando aqui. Isso é um laço, né? Aí eu estou dizendo que esse laço, eu vou definir para esse laço uma corrente. Eu vou dizer que aqui dentro, gente, que aqui dentro passa uma corrente. Que eu vou chamar essa corrente de I
Essa é a minha variável auxiliar que eu estou colocando na malha 1. Essa aqui é a malha 2. Ah, é uma malha por quê? Ó? Eu vou sair do nó D, passar pelo nó B, passar pelo nó C e voltar. Né? Essa malha 2, que vai me dar uma equação também de LKT, né? Olha, porque eu tenho, ela vai dar uma equação independente, porque eu tenho elementos que não pertencem à malha 1, e mais ainda, né? Eu vou definir uma corrente aqui, que eu vou chamar equação, corrente de laço, que eu vou chamar de I2. Olha que coisa impressionante. A grande diferença agora é que cada laço vai ter sua corrente. Cada malha tem sua corrente própria, né? São correntes que circulam única e exclusivamente naquelas malhas. Ó. Ó. E 1 e 2. Se eu tivesse uma terceira malha, eu teria, ó, aqui eu tenho malha 1, malha 2. Gente, esse 2 sempre me dá problema. Malha 3. Eu teria uma, duas, três correntes. Se eu tivesse 6 malhas, como tem aqui, ó, malha 1, malha 2, malha 3, malha 4, malha 5 e malha 6. 6 malhas, eu tenho 6 correntes que circulam, cada malha é proprietária da sua corrente. Eu tenho a corrente I1, I2, I3, I4, I5 e 6. Outra observação super interessante é que eu coloquei as correntes todas na mesma direção. Como é que está escrito isso? Aqui. Todas na mesma direção. Todas na mesma direção. Por que eu fiz isso? Não é obrigado, não. Porque isso vai me dar a oportunidade, num futuro muito próximo, de analisar o circuito por inspeção. Se elas estiverem em direções opostas, eu não vou poder aplicar a regra de inspeção na análise de malhas. Então, uma sugestão, uma recomendação é que vocês sempre atribuam para as correntes de malha a mesma direção. Ok? Muito bem. Ó, aquela terceira observação. Todas as correntes de ramo e tensores de ramo podem ser escritas em função dessa nova variável que eu chamei as correntes de malha, que vão ser as únicas incógnitas dos nossos problemas. Muito bem. Então vamos lá. A corrente de ramo e unzão está aqui. Né? E unzão vai ser igual, ó, a íonzinho que está passando para cá. Então vem aqui. Primeiro ele vai botar um bando de dedo aqui. Íonzão igual a íonzinho. E doisão. E doisão, que é corrente de ramo. Se eu calcular essa corrente de malha aqui. E doisão é igual a doisinho. Opa. E trêsão. E trêsão, essa corrente está aqui, ó. Trêsão. Eu posso dizer que é íonzinho menos e doisinho. Então posso fazer mais, ó. Para ser mais preciso, você pode pegar o nó. Ó, I2 está como? Aqui é I2. I2 está chegando. Então, I2zinho aqui, ó. Como é que tá I1? I1zinho tá aqui, ó. I1zinho tá saindo, né? Tá indo nessa direção. Então, esse aqui é I1zinho. I3ão, ó, tá chegando. I3ão.
Então, chegando, então vai ficar I3ão chegou positivo, mais I2zinho chegou positivo, menos I1zinho tá saindo, igual a zero. Ah, então I3ão é igual a I1zinho menos I2zinho. Ah, Ok? É isso que ele falou. Ó que maravilha. Então, agora quem é V1? V1, atenção no ramo. V1. V1 é igual a I1zão R1. Mas I1zão é igual a I1zinho. Ah, então V1 é igual a R1 I1zinho. Quem é V2? Quem é V2? V2 é I2zão, R2zão, mas I2zão é igual a I2zinho. Então, é R2 e 2zinho. Quem é V3? Ah, V3 é igual a R3 e 3. E 3ão. Mas I3ão é I1zinho menos I2zinho. Então, V3 é R3ão, I1zinho menos I2zinho. Olha que maravilha. Escrevi todas as tensões e correntes de ramo em função dessa nova variável, que são as correntes de laço. Não, né? Ah, então, qual é a vantagem disso? Opa, qual é a vantagem disso? Qual é a vantagem disso? Qual é a vantagem disso? É essa aqui. Só vou usar isso, ó. L, 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 L. É essa a vantagem, né? Diminuir o número de equações. Bem, o que significa isso? Isso significa as topologias que nós vamos analisar. Hoje, só fontes de tensão sem fontes de corrente. Aqui são fontes de tensão independentes. Hoje, vamos dar um upgrade e colocar fonte de tensão controlada no nosso circuito. 2. Aí por hoje chega, né? Ok. Ok. Por hoje está muito bom. Sexta-feira que vem, o que é que eu vou fazer? Vou começar a incluir as minhas fontes de corrente. Ah, incluir no meu circuito uma fonte de corrente. Muito bom. Aqui ela está independente, mas vou incluir ela dependente também. Sim, aí eu vou agora fazer um negócio interessante. Eu vou pegar essa fonte de corrente e colocar como ela pertencesse a duas malhas, a malha 1 e a malha 2. E com essa nova topologia, eu quero saber o que é que vai acontecer. Já vou adiantando para vocês que isso vai dar origem a um negócio chamado supermalha, que é super interessante, né? Também vou usar aqui, além da fonte independente, também vou usar fontes controladas. Isso tudo a gente vai ver na próxima semana. Quando eu fizer isso, aí eu vou juntar a análise de malha, os 4 casos, análise de nodal, os 4 casos, e nós vamos fazer uma prova, né, envolvendo laços e nós. Maravilha, né? Isso eu já falei, o que a gente vai fazer hoje, vamos embora, vamos. Bem, mesmo na situação de hoje,
onde nós só vamos trabalhar com fontes de tensão dependentes e independentes, né? Aqui, ó, nós temos duas fontes de tensão, tem uma malha, duas malhas, três malhas, né? Olha que coisa interessante. As fontes pertencem a essa fonte aqui pertence à malha única e exclusivamente à malha 2, e essa fonte pertence única e exclusivamente à malha 3. Malhas com fontes de tensão próprias. Aqui, ó, eu tenho uma fonte 10 volts. Que ela está compartilhada entre a malha 1 e a malha 2, certo? Como essa fonte está compartilhada entre a malha 2, ela se caracteriza por um outro procedimento. Qual é o procedimento? Essa fonte, ela é somada a LKT desse lado e é somada a LKT desse lado. Ok? Muito bem. Então vamos lá ver como é que isso vai resolver. Nesse circuito eu tenho duas malhas. Se eu tenho duas malhas, eu tenho duas correntes de malha, né? I1 e I2. Tem duas correntes de malha. Então significa que eu não conheço essas duas correntes. Então eu tenho duas incógnitas. Se eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações. De onde é que vem essas equações? Uma é LKT da malha 1, e a outra é LKT da malha 2. E é isso que a gente vai fazer agora. Bem, desse circuito, a gente está fazendo um circuito simplesinho, a gente vai complicar esse circuito no decorrer da aula. Primeira coisa, o que é que eu estou desenvolvendo aqui? Procedimento. Pré-processamento, né? Você veja que cada vez menos qualquer circuito, você vai poder, com esse procedimento, montar a matriz para ser resolvida, né? Olha aqui o procedimento. Malha 1, malha 2. Né? Então, cada malha tem sua corrente própria, então cada uma dessa vai ter sua corrente I1 e 2. 2. Colocar as correntes de ramo em função das correntes de malha. A gente já fez isso naquele lá, não é só para... I1 vai ser igual a I1zinho. E 2 vai ser igual a I2zinho. E 3, que está aqui, vai ser I1zinho que está passando para cá. E 2zinho que está para cá, vai. Para cá. Né? Então vai ser I1 menos I2. Muito bem. Para cá porque está feio. Muito bem. Aí, escrever a equação de laço de cada malha. Então, o que é? Ó? Eu vou sair daqui. Ó. VG1 está na mesma direção, menos V1, menos V3, igual a zero. Laço 1. VG1 menos V1 menos V3 igual a zero. Aplicar a lei de Ohm. O que é aplicar a lei de Ohm? Escrever V1 e V2 em função... Escrever V1 e V2 em função das correntes de malha. Quem é V1? V1. V1, R1 e 1zinho. Quem é V3? V3 está ali. V3 está aqui. R3 e 1zinho menos I2zinho. Agora o que eu vou fazer? Vou substituir. Ó, vou pegar V3, V1, jogar aqui. Pegar V3, jogar aqui.
Ó, vai ficar todo mundo em função de 1 e 2. Né? Ó, pegar V3, vamos jogar aí, V2, jogar aqui. Ó. Então vai ficar VG1 menos R1 e 1 menos R3 e 1 menos de 2 igual a 0. Vou rearrumar. O que é rearrumar? Colocar, ó, e 1. Então vai ficar, vou passar para o outro lado, então vai ficar R1 mais R3 e 1, né? Aqui seria menos, seria menos R3 e 2 igual a VG1, certo? Porque menos com menos dá mais, e passou para o outro lado menos. Ok? Muito bem. Aí eu já tenho uma equação do primeiro laço. Vou para o segundo laço. Segundo laço, eu vou escrever novamente a minha LKT aqui, ó. V3 menos V2 menos VG2 igual a 0. Né? Vou escrever segundo laço. V3 menos V2 menos VG2 igual a 0. Aplicar a lei de Ohm. V3 vai ser a mesma coisa, né? E V2? V2 vai ser R2 e 2. O que é que eu faço? Substituo na LKT. Substituir, rearrumei, arranjei o valor. Agora eu tenho duas equações. Vou colocar aqui duas equações. Olha que maravilha, viu? Olha que maravilha. Vou reescrever aqui embaixo para ficar mais bonitinho. Muito bem, ó. R1 mais R3, R1 mais R3, menos R3, menos R3. R2 mais R3, R2 mais R3. Menos R3, menos R3. Ok. Agora, vamos dar uma olhada no circuito e ver se a gente consegue, porque tem umas coisas parecidas, né? Ó, qual é o coeficiente de I1 na equação 1? Equação 1, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Equação 1. Equação 1 representa como eu tivesse aqui. A equação 1, na realidade, está dizendo que o coeficiente de I1 é a soma de todos os elementos passivos que pertencem ao laço 1. Quais são os elementos passivos que pertencem ao laço 1? R1 mais R3 só. Opa! Parece que está dando certo. Ó. Agora, se eu olhar para o outro lado, o que é comum entre 1 e 2? Entre 1 e 2 é R3. Então R3 com sinal negativo. Gente, que coisa maravilhosa. Será que isso funciona? Será que isso funciona? Cadê minha borracha? Será que isso funciona? Vou me apagar aqui. Vou apagar aqui. Muito bem, vou apagar aqui. Será que isso funciona? Vou lá para o outro lado para ver se funciona. Então, vem para cá. Pelo que você falou, seria todos os passivos que pertencem à rede 2. Eu estou na rede 2. R2 mais R3. Opa! Sim, agora eu vou olhar para o outro lado. Eu estou vindo de 2 para 1 agora. O que é comum em 2 e 1? É menos R3. Opa! Menos R3 está aqui. Menos R3. Muito bem. Eu esqueci de falar a fonte do outro, né? Mas vou falar primeiro dessa. Aqui tem uma fonte. Está na mesma direção da corrente? Não. Está em sentido contrário, então é negativo. Opa!
Ó, aqui tem uma fonte. Está na mesma direção da corrente? Tá. Se está na mesma direção da corrente, é positivo. Positivo. Meu Deus do céu! Olha o que aconteceu. Vamos apagar para ficar bonitinho, 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 bonitinho. Olha o que aconteceu. Se você está na malha 1, R1 mais R3 é a soma da resistência que pertence à malha. Aqui, a resistência comum às duas malhas de valor negativo. E cá, a tensão, se estiver no mesmo sentido, positivo. Se eu aplicar a mesma coisa, soma da resistência que pertence à malha, a malha, valor negativo da resistência comum às duas malhas e, pamparã, tensão com o mesmo sentido da corrente. Aqui está no sentido contrário, negativo. Eu acabei de postular análise de malha por inspeção. Olha que maravilha. Hein? Então está aqui minha matriz. Ó. Hã? Mais ainda, eu olho para a minha matriz, ela é simétrica. O que quer dizer? Que ela só tem fontes de tensão e elementos passivos. Fontes de tensão independentes. Gente, que maravilha! Então vamos fazer uns exercíciozinhos para... Sempre eu digo, quer dizer, não vou dizer hoje, né? Se eu fosse uma pessoa mais... menos prolixa, eu podia dizer, ó, essa transparência é a aula de hoje. Então, vou dizer, essa transparência é o suprassumo da aula de hoje. Que o resto que a gente vai fazer é a aplicação. Calcule as correntes no resistores dos circuitos. Calcule as correntes de ramo, né? Lógico. Você tem, ó, quantas malhas você tem aqui? Você tem 3, né? 3 malhas. Então, você tem 3 correntes. A primeira coisa que você vai fazer é identificar as correntes de malha. Depois, você vai fazer o quê? Você vai escrever as correntes de ramo em função das correntes de malha. Aí você vem aqui, vou colocar todas as correntes de ramo que estão aqui. Aí você vem aqui, ó, aí faz. Você vem para malha 1, aqui, ó. 1. E umzão que eu quero é igual a umzinho. Aí você vem umzão igual a umzinho. Para malha 2, você está aqui agora. 2. E doisão é igual a doisinho. Aí você vem aqui, doisão é igual a doisinho. Você vai agora para a corrente 3. 3 e 3. E 3 está aqui. Quem é I3? I3 é I2. Ó, I2 está passando aqui, ó. No mesmo sentido, I3 menos I1. Está passando para cá. Então, I3 é I2 menos I1. I4, onde é que está I4? I4 está aqui, onde é que está I4? Eu venho para malha 4. Cadê minha bolota? Está aqui, malha I4 está aqui. Né? I4 é o quê? É I1. Esse I3 faz isso aqui, né? Está passando aqui. I1 está nesse sentido. Menos I3. Quem é I5? Onde é que está I5? I5 está aqui. Deixa eu apagar tudo aqui. Onde é I5? I5 está aqui. Ó. Quem é I5? I5 é I2 menos I3. Então, é I2 menos I3. Quem é I6? I6 está aqui. É menos I3. Ó, então, calculando I1, I2 e I3, eu tenho todas as correntes de ramos. Eu tendo todas as correntes de ramos, eu tenho, via lei de Ohm, todas as tensões de malha. Olha que maravilha, né? Então, vamos fazer por inspeção. Vim aqui, escrevi, ó, I1, I2 e I3, I1, I2 e I3, né? Vem primeiro para a malha 1. Tudo que pertence à malha 1, R1 mais R3 mais R4. Aí, olho para a malha 2, olho para baixo. Tudo que é comum a malha 2, a malha 1 e a malha 2, menos R3. Vem aqui, menos R3. Depois olho para o outro lado. Tudo que é comum a malha 1 e a malha 3, menos R4. Menos R4. Tem fonte? Não. Se não tem fonte, zero.
Aí vou para a malha 2. Vou para a malha 2. Estou na malha 2. Tudo que pertence à malha 2. R2 mais R3 mais R5. De 2, eu olho para 1. O que é comum entre 2 e 1? R3. Menos R3. Olho para 3. O que é comum entre 2 e 3? Menos R5. Tem fonte? Tem. Está no mesmo sentido da corrente? Tá, então positivo. Vou agora para a malha 3. Aqui para a malha 3. Muito bem. Tudo que é passivo que pertence à malha 3. R4 mais R5 mais R6 mais R7. Tudo que pertence à malha 3 e à malha 1. Eu olho para cá. Menos R4. Tudo que pertence à malha 3 e à malha 2. Olho para cá. Menos R5. Tem fonte? Tem. Está no mesmo sentido? Não. Então, negativo. Olha que barato. Você vem aqui agora, ó, monta a sua matriz, né? Olha ela aqui, verifica ó, se ela está certa, ó, simétricazinha. Aí calcula por regra de Kramer, calcula em 1, e 2 e 3. Com 1, e 2 e 3, você calcula os is do ramo. Tranquilésimo, né, cara? Tranquilésimo. Usar nada de malha para calcular e zero. E zero. Quem vai me ajudar? Ângelo. Tudo bem com você, Ângelo? Tudo bem. Ângelo, vamos fazer esse problema? Vamos. Vamos, viu que é bico, né? Ô, Ângelo, eu quero ir zero. Eu quero ir zero. Uhum. Eu quero que você aplique malha. Então, o que eu quero que você aplique malha? Primeira coisa que você vai dizer, tem uma malha, uma, duas. É malha 1, 2 e 3. Boa. Então, você vai colocar corrente na malha, né? E não é isso? Uhum. Isso são Isso aquelas mesmo. correntes de laço. Né? Elas são variáveis auxiliares. E 2. E 2 e 3. 2. E tem que estar no mesmo sentido, senão a gente não pode aplicar e 3, não é isso? Isso E mesmo. 3. Então, e 0 vai ser quem? Vai ser I1 menos I3? Boa. Então, se calcular as correntes de malha, você matou seu problema, correto? Eu não sei se Correto. eu fiz a malha. Para a gente ter o resultado do fim, vamos ver se a gente fez a mesma coisa. Vamos apagar. Apagar tudo. E ver aqui, ó. E 1, e 2, e 3. Eu fiz igualzinho, ó. E 1 menos e 3. Tranquilo? Agora eu quero que você, quer Tranquilo. dizer, eu vou construir. Por que eu te chamei? Que eu vou construir por inspeção. Vou botar aqui 1, e 2 e 3. A minha matriz. Que eu conhecendo a matriz, aplico o Kramer, acho em 1, e 2 e 3, correto? Correto. Então vamos lá. Então você vem para cá, aqui. Você está na malha 1. E eu quero saber qual é o coeficiente de 1. Vai ser mais, e aí 2 mais 1. É Boa. isso? 3. Você vem aqui 3. Aí você olha para 2. Quando você olha para 2, o que é É. comum entre a malha 1 e a malha 2? Esse resistor de 2 ohms. Então é menos 2, não é isso? Menos 2. Uhum. Aí depois você olha para a malha 3. O que é comum entre a malha 1 e a malha 3? O de 1 ohm, e aí fica menos 1. Menos 1, boa. Tem fonte na malha 1? Tem. Quanto? Essa é de 6 volts, né? 6 E volts. aí mais 6, né? Mais Porque está nos 6. sentidos. Boa, boa. Agora você vem para a malha 2. Aí você vai sair da malha 1 e vem para a malha 2. Muito bem. Tudo que é comum.
todas as resistências que pertencem à malha 2. É 2 mais 4 mais 3, que aí sai 10, né? Mais Boa. 10 no e 2. 2 mais 4 mais 3, 9, não. né? Tá 9, certo. 9, 2 mais 9. 4 mais 3, né? Certo? Uhum. Certo. Aí você de 2 olha para 1. De 2 E para aí 1, é o que é que você menos tem? 2, né? Menos 2. De 2, você olha para 3. O que é que você tem? Eita, fiquei bem em cima. Menos 3. Menos 3. Tem fonte na 2? Nenhuma. 0. Tá? Agora você vai para a malha 3. Ó, você chega aqui na malha 3. Muito bem. Tudo que é comum à malha 3. Tudo que pertence à malha 3. 1 mais 2 mais 3. E aí sai 6, né? 6. Então você vem aqui 6 mais mais 6. 6 mais 3. Né? Aí você fala de 3 para 1. Que aí fica o menos 1. Menos 1. De 3 para 2. Menos 3. Menos 3. Tem fonte? Tem. Está no mesmo sentido Que da aí corrente? fica 12. Mesmo Hein? sentido. Mesmo Então, sentido, então é 12 positivo. boa. Olha que maravilha. Você montou aqui a sua matriz, certo? E ainda por cima ela é simétrica, então está correta. Matriz simétrica com circuito, porque o circuito não tem fontes dependentes, não é isso? Não vou pedir para você resolver, lógico, é evidente, né? Porque vai ser matriz, você vai achar o determinante, vai aplicar a regra de Cramer, vai achar I1, I2, I3 e, por fim, achar I0. Ângelo, não é, depois que a gente entendeu nodal, isso aqui não está um paraíso? Fala a verdade. Eu acho esse daí bem mais fácil que a análise nodal. Não é? Agora tem alguns Uhum. circuitos que não, hein, cara? Isso aí que a gente vai ver depois. Obrigado, hein, Ângelo? De nada. Olha esse circuito aqui. Esse circuito é super simples e a gente sabe resolver. Quem é que vai me ajudar agora? A Lacide, está presente? Estou, professor. Lacide, ó, esse problema não devia dar, não. Mas como eu já estava aí, porque essa configuração você conhece, não conhece, Lacide? Ó, se eu pedisse I0 e não tivesse dito usando os métodos das malhas, se eu não tivesse dito isso, você vinha aqui o quê? Aqui tem a corrente I0, está aqui, não é isso? Uhum. Ela se divide igualmente, porque são 2 resistores de 6 ohms, né? Ela Certo. se divide igualmente. Então estão submetidos aqui, ó, esses dois aqui. Pode Não registrar. está no meu potencial, então eu poderia tirar esse resistor, concordas comigo? Concordo. E aí você teria aqui, ó, 10 ohms, né? A corrente estaria passando aqui assim, né? 10 ohms em paralelo com 10 ohms, né? A 5K. resistência seria igual a 5 ohms, não é isso? É isso, 5K. 5K, desculpa, 5K. Tá. Com mais 2K que está ali, o circuito equivalente seria 7. 7K. Então, essa corrente seria 56. Dividido Cadê por minha 7. caneta? Perdi. 56 por 7K. Dá 8 miliamperes. 8 miliamperes. Maravilha. Então, olha que coisa legal. Você já sabe a resposta desse problema, certo? Certo. Então, para a gente treinar o análise nodal,
Aí eu obriguei, eu quero. Não, nada de malha, eu quero para nada de malha. Eu tenho certeza que se eu tivesse esse problema lá e perguntasse isso, eu não estou vendo qual é o método que você está usando, você faria por esse método e estaria correto, não é? Mas como eu quero método de malha, quer dizer, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 malhas. Corrente. E 1. Corrente. E 2. E corrente. E 3. Vou ter aqui 1 porque eu quero que 0, né, vai ser igual ao 1 que a gente vai achar. Correto? Certo. Esse 1 é já o de malha. Eu vou apagar tudo, porque eu acho que eu fiz isso aqui igualzinho. Ó, pronto. 0 e 1. E agora, o que é que eu quero de você? É construir, por inspeção, a minha matriz. Correto? Correto. Então, vamos lá. Você está aqui em 1. Você está em 1. Quando você está em 1, qual é o coeficiente de 1? É a soma de todas as resistências pertencentes à malha 1. 12K? 12K, não é isso? 2 mais 6 mais 4, né? Uhum. Aí você de 1, você olha para 2. Aí vai ser menos. O que é comum? Deixa eu ver. Não, para ir 2, né? Esse 6 é aqui, tá? Porque ficou longe, né? Tá menos 6K. É menos 6K, né? Ficou longe. Aí você olha agora para a malha 3. Menos 4K. Menos 4K. Te pergunto, tem fonte? Tem 56. Mesmo sentido. Mesmo sentido, olha que barato. Aí você depois vai para a segunda. Segunda, ok. Segunda, tá. Você vai para a segunda aqui. 14K. 6 mais 6 mais 2. Boa. De 2 para 1. E 2. Espera aí. E 2 para 1 é menos 6. Menos 6. De 2 para 3. E 2 para 3. É menos 2, né? Menos 2. Menos 2. Isso. Tem fonte? Não. 0. 0. Agora você vai para 3. 4, Para 4. cá. 10K. Isso. Já somaste? 4 mais 4 mais 2, certo. De 3 para 1. Peraí. E 3 para 1. Ah, é menos 4. Menos 4. De 3 para 2. Menos 2K. Menos 2K. Tem fonte? Não. 0. Boa. Olha a tua matriz aí que você já me fez. Aí você vai. Ó, a matriz está montada. Olha que coisa fantástica. Não vou pedir para você resolver, mas resolver aqui por Cramel. Deu 8. Né? Por que eu fiz esse exemplo? Só para comprovar que esse método funciona. Tá entendendo? Alacide. Cara, muito obrigado, hein, cara? Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço. Vamos embora. Muito bem, muito bem. Ó, então, essa com fontes de tensões próprias, a gente já está craque. Agora eu vou pegar essa fonte, como eu disse, e colocar aqui no meio. Essa eu vou deixar assim. Essa fonte pertence à malha 1 e pertence à malha 2. Ó, então ela soma, ela participa do LKT. Gente, LKT dessa malha e participa do LKT dessa outra malha. Certo? Então vamos lá. Vamos fazer esse que é um problema também muito interessante. Solução: 2 malhas, né? 2 correntes. Eu quero I0, né? I0 vai ser I1 menos I2. Vou escrever equações por expressão, né? Vem aqui para 1. Colocar aqui. Então, em 1 eu tenho 15 mais 5, 20. Não, desculpa, eu sou meio errado. 5 mais 10, né? Tudo que pertence à malha 1. 5
mais 10, 15, tá? Tudo que eu divido de 2 em 1, menos 10. Tem fonte? Tem, ó. Tem 15, que é só dela, e tem esse 10, que está compartilhada. Quando eu faço a minha LKT aqui, ó, faz 15 menos 10. Ah, aqui foi esquecido, 15 menos 10. Vou para a malha 2. Vou para a malha 2. Tudo que pertence à malha 2. 10 mais 16 mais 4, 20. Compartilhado, malha 2 com a malha 1. Menos 10. Tem fonte? Tem. Está aqui. 10 volts. Só que está no mesmo sentido da corrente, então mais 10. Resolvo isso aqui. Tem minha matriz. Olha que maravilha. Quando eu faço por Kramer isso, acho 1 e 2 igual a 1 ampere. Que me dá, olha que coisa, e zero, que não era uma coisa que eu esperasse. Olha que coisa interessante. Como I1 é igual ao... Está passando aqui, ao I1zão. Essa tensão aqui é 5 volts. Né? 1 vezes 5, 5 volts. 15 menos 5, então a tensão nesse ponto é 10 volts. Olha que loucura. 10 volts. 10 para cá, quanto vai ser I2? I2 vai ser 10 volts sobre 10 vai ser 1 ampere também. Ah, se aqui é 10 e aqui é 10, obrigatoriamente 0 é igual a 0. Ou, pela lei de Kirchhoff, né, entrando 1, saindo 1, aqui é 0. Que maravilha, né? Que maravilha. Esse método é tão poderoso. Veja que circuito complicado aqui. Esse circuito, por exemplo. Esse circuito eu tenho quantas malhas? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 malhas. Ó, eu tenho essa fonte que está compartilhada entre a malha 1 e a malha 2, e tem essa fonte que está compartilhada entre a malha 2 e a malha... entre a malha 3 e a malha 5. Ok. Aí eu vou aqui, vou especificar minhas correntes. Tá? Eu acho que eu posso até fazer isso já. Né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Deu certinho. Vou especificar minhas correntes. Aí quem vai ser V0? V0, né? V0 vai ser igual a 3 e 3. Então, se eu achar aí 3, o problema está feito. Né? Muito bem, V0 igual a 3 e 3. Ó, aí eu vou montar por inspeção minha matriz. Né? Ó, vou lá para 1. Tudo que pertence, vou botar até o meu contador de laser. Vou lá para 1. Tudo que pertence à malha 1. 2 mais 2, 4, mais 5, 9. Então, vem aqui 9. Aí vou tudo entre 1 e 2, menos 2. Tudo entre 1 e 3, menos 2. Tudo entre 1 e 4, 0. Tudo entre 1 e 5, 0. Tem fonte? Tem. 4 volts, no mesmo sentido da corrente. Olha que coisa fantástica. Aí vou para a malha 2. Tudo que pertence, passivo que pertence à malha 2. 2 mais 2, 4, mais 4, 8, mais 1, 9, mais 1, 10. 10. Entre 2 e 1,
menos 2. Entre 2 e 3, menos 4. Entre 2 e 4, menos 1. Eu estou menos 2 e 4 é menos 1. Entre 2 e 5, menos 1. Tem fonte? Deixa eu dar uma olhada. Tem duas. Ó. 10 menos 4. É uma fonte compartilhada, mas ó, 6. Olha que maravilha. Aí eu vou para a malha 3. Olha eu aqui. 3. Tudo que pertence à malha 3. 4 mais 2, 6, mais 3, 9. Entre 3 e 1, menos 2. Entre 3 e 2, menos 4. Entre 3 e 4, 0. Entre 3 e 5, 0. Passivo não tem nada, 0. Tem fonte, deixa eu ver. 6 menos 12, então menos 6. Que maravilha, eu já estou na 4. Vem para 4. Tudo que pertence à malha 4. 4 mais 1, 5, mais 3, 8. 4 e 1, 0. 4 e 2, menos 1. 4 e 3, 4 e 3, 0. 4 e 5, menos 3. Tem fonte em 4? Não, 0. Vou para a malha 5. Tudo que pertence, passivo, pertence à malha 5. 3 e 1, 4. Entre a 5 e a 1, 0. Entre a 5 e a 2, menos 1. Entre a 5 e a 3, 0. Entre a 5 e a 4, menos 3. Tem fonte? Tem. Quanto? Menos 6. Olha que maravilha. Rapidinho eu montei a minha matriz. E 3 por Kramer, vou substituir aqui por 3, calculo. Deixa eu ver 3. 3 e 3. Aí, maravilha, né? Gente, é muito fácil. Gente, é muito fácil. É tão fácil que eu vou passar já para a parte final da nossa aula. Ó. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou introduzir... Cadê minha... Eu vou introduzir uma fonte controlada. Muda alguma coisa? Não sei resolver esse problema. Como é que eu resolvo? Resolvo como essa fonte fosse uma fonte independente e depois introduzo uma equação auxiliar. O que é que faz a equação auxiliar? Relaciona a variável que controla a fonte com as correntes de malha. Que maravilha, hein? Vamos lá? Circuito contendo fonte de tensão dependente. Vamos escrever. Esse circuito também já está muito manjado, né? Vou fazer por expressão ele. Ó. Tudo que pertence a R1 mais R3. Entre 1 e 2, menos R3. Malha 2, tudo que pertence a I2, R2 mais R3. Faltou. Ó, a gente vai apressado, né? Então, comemos mosca, não podíamos comer. Fonte. Vou trabalhar com uma fonte... Vou até esquecer que ela é dependente. Então, está no mesmo sentido da corrente? Tá. Então, é beta 1. Joguei lá. Beta 1. Está aqui. Vou para a malha 2. Tudo que pertence à malha 2. R3 mais R2. R2. Entre 2 e 1, menos R3. Tem fonte? Tem. Menos VG. Está no sentido contrário. Agora sim. Agora como tem uma fonte dependente, eu vou introduzir minha equação auxiliar. O que é que faz minha equação auxiliar? Ela relaciona a variável de controle da fonte, quem é? I1. Com as correntes de laço. Nesse caso, I1 está aqui, ó. I1 vai ser I1zinho menos I2zinho. Né? Então, vem aqui. I1 está aqui. I1zinho menos I2zinho. Vou pegar... Opa!
Vou pegar esse I1zão aqui e o que é que eu vou fazer com ele? Vou substituir aqui, ó. Então, vou pegar esse I1zinho aqui e substituir ali. Aí vai ficar, ó. Agora eu vou pegar, ó, beta 1, passar para cá. Aí aqui vai aparecer a mais, vai aparecer, opa, a mais vai aparecer o menos beta aqui, né? E beta e 2, eu vou passar para cá. Ó, beta e 2 é menos, né? Vai passar para cá, vai ficar mais. Mas se eu botar esse menos na frente, vai ficar menos. Né? Então, vou fazer isso. A de baixo não muda. Né? Aí ficou R1 mais R2 mais beta, menos beta, tá certo? Menos R1, menos beta e 2. Ó, minha matriz está aqui. Vou resolver e eu já sei que ela perdeu a simetria. Ela perdeu a simetria, ó, porque ó, apareceu esse beta aqui, ó. Aqui. Não, desculpa, aqui. Ah, ela não é simétrica? Por quê? Porque agora ela tem uma fonte independente. Fonte de quê? Fonte de tensão, por enquanto, né? Nos slides lá, a ideia no filminho era você dar uma pausa e resolver esse problema à luz desses 4 passos. Né? Aqui a gente vai resolver conjuntamente. Ó, quantas malhas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3. Né? Então, eu vou aqui, ó, 1, 2, 3. Vou fazer por inspeção achar a matriz. Né? Não vou nem ligar, porque essa fonte, eu sei que tem uma fonte dependente aqui. Nesse exato momento, eu não vou nem ligar para ela, porque depois eu vou escrever a equação auxiliar, tá? Caneta. Né? Ó, então, em 1, né? Vou botar aqui, em 1 e 2, 2. Em 1 eu tenho 12 mais 10, né? Eu só tenho isso, 22 e 1 é 22. De 1 para 2, menos 10. De 1 para 3, menos 12. Muito bem. Tem fonte? Tem. 24 volts na mesma direção da corrente. Muito bem. Aí eu venho para 2. Tudo que está em 2. 24, 28, 38. Positivo, né? De 2 para 1. Olho para 1. Menos 10. De 2 para 3. Menos 4. Tem fonte? Não. 0. Olha que maravilha. Aí vem para 3. Muito bem. 12 mais 4, só 16. De 3 para 1, menos 12. De 3 para 2, menos 4. Tem fonte? Tem. Está no mesmo sentido? Não. Está no sentido contrário. Então, é menos 4 e 0. Até aí, agora, quer dizer, agora eu vou levar em consideração a fonte dependente. Vou escrever a equação auxiliar. Quem é I0? I0 é I1 menos I2. Vou pegar esse 0. Substituir aqui, ó. Né? Esse 0 substituir vai ficar menos.
12 e 1 mais 16 e 1 igual a 4 e 1 menos e 2. Vou rearrumar. Olha o que eu fiquei. Fiquei com uma equação. Está aqui. Duas equações. Está aqui. 3 equações. Está aqui. Né? Monto minha matriz. Ó. Tem que dar não simétrica. Sabe o que eu queria? Resolvo para I1, I2 e 3 pela regra de Cramer, né? E acho zero. Bico, né? Bico. Bico. Esse aqui é muito legal. Um amplificadorzinho. Ah, ele novamente aqui. Eu quero determinar o ganho, V0 sobre Vin. Eu não dou nem V0 nem Vin, eu quero o ganho. E eu quero fazer isso pela análise de malha. Ah, quem é Vin? Quem é Vin? Ah, se é análise de malha, então eu vou fazer aqui, ó. I1. Mesmo sentido, né? I2. I2. Muito bem. Quem é Vin? Vin é igual a 2,5K e 1. Boa. Quem é Vout? Vout é igual a 402. Ah, então quem é Vout sobre Vin? É igual a 402 sobre 2,5K e 1. Maravilha, hein? Ah, então se eu calcular I2 e 1, ou calcular a razão, uma relação entre 2 e 1, eu tenho Vout. Hã? Vou apagar porque é isso que eu vou escrever agora. Ó, 1, 2, em 2,5 e 1, Vout 402, a relação está aí. Muito bem, vou aplicar por expressão LKT. Ó, I1, 2,5 e 1, com I2 não tem relação, porque isso aqui eu posso subir, né? Posso pegar esse ponto aqui. Porque essa corrente aqui estão todas vindo para a Terra aqui, né? Então, não tem relação com I2, então é zero. Tem fonte? Tem, Vin. Uma boa. Ó que coisa legal. Não, depois eu mostro. Vamos para 2. 2. Tudo que pertence, 200 mais 400, 602. 602. Tem com VI em 1, 0. Tem fonte? Tem. Está no mesmo sentido? Não. Então, menos 60 VI. Ó, apareceu aqui, ó, apareceu a tensão que controla a fonte. V1 que está lá do outro lado. Quem é V1? Né? É isso que eu ia mostrar lá na outra. Mas quem é V1? V1 é igual a I1 vezes 500. É a equação auxiliar. Vou pegar, ó, e substituir aqui. Vai ficar 602 igual a menos 60 vezes 501, que vai me dar... Olha que maravilha! Se eu substituir isso agora aqui,
Eu acho V alto, não é isso? Então foi isso que eu fiz. Acha a relação. Foi isso que eu fiz, ó. Substituí, cortei os de 1. Isso aqui vai dar, ó, mais 2 zero aqui. Vai me dar menos 8 o ganho. É o amplificador que tem um ganho de 8 e o inversor de fase. Lindo esse problema, né? Ó, e ainda mais, qualquer circuito que você tenha, você sabe. Se você tiver uma fonte controlada, a matriz é não simétrica. A presença da fonte controlada destrói a simetria natural das equações de malha. Pessoal, vimos tudo isso aqui, ó. Na próxima aula a gente termina a análise de malha. Que maravilha, hein? A gente termina na sexta, então lá para quinta-feira a gente está fazendo nossa segunda prova, ok? Nunca esquecer que essa é a parte mais importante da matéria. Pã! Gente, às 11h20, olha que maravilha. Para uma sexta-feira não podia ter coisa melhor. Por hoje é só.